Olá pessoal, bom dia, vamos lá, galo cantou, acorda para cuspir, presta atenção, pega sua apostila, vamos lá, aula 4, Química C. Aula de hoje, pessoal, procuro resolver algumas questões quanto a letos de organometálicos e respondendo, revendo novamente a nomenclatura de hidrocarbonetos, a nomenclatura de radicais, quando é radical ou não, se isso ainda está confuso para você, acompanhe esta aula, faça suas anotações, tire suas dúvidas, estou o tempo todo ali no bate-papo, certo? Seguindo para a aula, vou responder algumas questões aqui da apostila. Enquanto eu estou falando aqui, já era para você ter pego a sua apostila, certo? Vamos lá, página aula 4. Vou resolver algumas questões de aperfeiçoamento e aprofundamento. As questões de assimilação eu espero que você já tenha realizado, tudo bem? Vamos lá. Questão 0406 da página 14 diz o seguinte: dicloroetenos têm aplicações como solventes e na preparação de certos polímeros. O que são polímeros, professor? Primeira pergunta, vamos lá. O que é um polímero? Polímero nada mais é que uma macromolécula. Uma molécula grande, certo? Você já deve ter estudado macromoléculas em biologia. Algumas das macromoléculas aí biológicas, né, como o DNA, faz parte dos ácidos nucleicos, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, certo? Tudo isso é macromoléculas, moléculas grandes. Mas, no nosso caso, não vou falar das reservas biológicas, que eu sei que vocês gostam mais, certo? Nós vamos falar de componentes químicos. As macromoléculas, os polímeros aqui da nossa vez, são responsáveis por uma infinidade aí de substâncias que nós usamos no dia a dia. Muitas delas correspondem ao que nós conhecemos pelos plásticos, por esses produtos que são capazes de enrolar alguns fios, pela panela de teflon, alguns tecidos, certo? Polímeros, nós teremos um conteúdo específico sobre este tema polímeros lá pela aula 11, 12, lá para o final do ano, certo? Ou para o ano que vem, né? Vamos, quem sabe. É o seguinte, assinale a alternativa que apresenta um dicloroetenovicinal. Aí tem o nome do composto, o aluno já se desespera. Com muita calma. Dicloro. O que essa palavrinha aí nos diz? Di significa que eu tenho duas vezes. Qual o elemento químico? O cloro. Eu tenho duas vezes o elemento químico cloro na composição. Meus caros, já posso aqui eliminar alguma alternativa, né? Na alternativa da letra C, eu observo aqui que eu tenho um cloro, dois cloros, três cloros, quatro cloros. Ele não é um dicloro. O composto da letra C seria um tetracloro, ok? Posso aí eliminar a alternativa C da minha vida, que eu sei que ela não nos pertence, certo? Vamos por eliminação aqui. Continuando. O final da nossa palavra, eteno. O que significa isso? É o nome ali de um hidrocarboneto. Nós vamos percebendo que as funções orgânicas vão só aumentando, certo? Nós vimos em hidrocarboneto que o nome é dado pela seguinte circunstância. Et, o início, corresponde ao número de carbonos, et, número de carbonos, ou seja, et na nomenclatura significa dois carbonos. O infixo em significa tipo de ligação. Que tipo de ligação significa o infixo em? Significa o alceno, aquela substância que apresenta dupla ligação, certo? E a letrinha final O corresponde ao hidrocarboneto. Ou seja, vai ser um composto que tem obrigatoriamente dois carbonos e dupla ligação. Podemos continuar aí por eliminação, correto? Neste composto aqui da letra E, nós temos uma tripla ligação. Ele é um alceno, vai ter o infixo em? Não, de forma alguma, ele é um alcino. Se fosse dicloroetino, estaria correto, mas não é. Podemos eliminar aí a alternativa e também a alternativa da letra B. Pois o tipo de ligação aqui é simples. Ligação simples entre carbonos é um alcano, seria um dicloroetano. Eteno significa que ele tem dupla ligação. Eliminando as alternativas, então vou eliminar a letra B e a letra C. Nós vamos ficar em dúvida aí somente com a letra A e a letra D. Continuando o nome do composto orgânico, temos a informação que ele é um dicloroeteno vicinal. O que significa ser vicinal, professor? Vicinal é o seguinte, são halogênios que estarão dispostos um ao lado do outro em carbonos vizinhos. Opa,
assinale aí na sua questão, na sua prova. São cloros que estarão inseridos em carbonos vizinhos, ou seja, um do lado do outro. Seria a nossa alternativa correta, a letra D, ok? Pois eu tenho aqui um cloro ligado nesse carbono, outro cloro ligado nesse carbono, e estes carbonos estão um ao lado do outro. São carbonos vizinhos, então eu vou declarar que isto é um composto vicinal. Já na alternativa da letra A, eu tenho o cloro ligado neste carbono, e o outro cloro ligado no mesmo carbono. Seria num dicloroeteno gêmeo, qual tem o halogênio ligado no mesmo carbono. Tudo bem? Questãozinha fácil essa, né? Vamos para a próxima, vamos lá. Questão número 0407 diz o seguinte: dado o composto, deu essa estrutura toda aí a nós, seu nome segundo a IUPAC. Perceba que aqui ele quer o nome oficial. Nós vimos em última aula que alguns compostos orgânicos apresentam um nome oficial e um nome usual, um nome sugestivo, certo? Muitas vezes, algumas vezes, algumas questões cobram um nome usual. É mais comum, muito mais comum, cair o nome oficial, esse que a IUPAC preconiza. É aquele que diz o número do carbono e seus radicais e o nome completo. Vamos lá. Para este composto, meus caros, nós temos que definir aqui a cadeia principal, certo? A cadeia principal é aquela com o maior número de átomos de carbono. Começando aqui por essa extremidade ou por essa aqui, tanto faz. Eu vou definir aqui que para esta circunstância, sim, eu tenho essa cadeia principal de forma linear, certo? Como eu disse a vocês, se eu tivesse definido a cadeia principal desta forma aqui, também seria a mesma coisa. Pois aqui eu teria um carbono de número 1, aqui o carbono de número 2 e aqui um radical. E aqui é um radical, certo? Se eu faço como eu fiz anteriormente, vai dar a mesma coisa. A cadeia principal, aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2. No carbono de 2 nós temos um radical, uma ramificação. Mas antes, vamos lá, vocês estão espertos já? Qual vai ser a numeração destes carbonos? Qual vai ser a numeração destes carbonos? Eu começo agora a partir da direita ou da esquerda? Qual é a prevalência? É o cloro ou é o radical carbono? Certo? Qual é o cloro ou é o radical carbono? Para essa estrutura que apresenta somente ligações simples, certo? Somente ligações simples, a prioridade vai ser radical halogênio, ou seja, o radical, aquela estrutura com carbono e um número x, qualquer número de carbonos, e um número de hidrogênio, y, e posteriormente o halogênio. Ok? Se nós tivéssemos aqui uma dupla ligação entre esses dois carbonos, vamos supor, aí a presença da dupla é que seria a prioridade. Mas não é a nossa circunstância, nós só temos simples ligações, então corrigindo isso daí, vamos fazer aqui. Cadeia principal identificada, começo pela seguinte prioridade, radical halogênio. Então, numerando essa cadeia, o radical está posicionado aqui. Então, ele é a prioridade. Começo a partir da direita. Letra O, cavalo. Da direita a contagem, correto? Então, vamos lá. Carbono de número 1, carbono número 2, carbono 3, aqui o quarto, 5 e 6 carbonos. 6 carbonos. Eu tenho uma estrutura com o nome de X, ligações simples, é um hexano, certo? Então, alternativas, hexano, hexano, hexano. Exila, don't. Epitila, don't. Só tem 3 alternativas aí para ficar em dúvida. Finalizando, no carbono de número 2, nós temos um radical metil, certo? Com um carbono só. E no carbono de número 4, nós temos um radical cloro, né? Um radical, exatamente, que dá propriedade para esse composto. Identificando, meus amados, após a numeração, a nomenclatura segue por ordem alfabética. Quem vem primeiro? O grupo metil. Ou quem vem primeiro? A posição 4 do cloro. Quem vem primeiro? Cloro ou o nome metil? Cloro, né? Na ordem alfabética é o cloro. Então, na posição 4, nós temos o elemento cloro. Na posição 2, nós temos o radical metil e a cadeia principal é um hexano. Alternativa correta, letra A. Essa foi moleza, né? Vamos lá, seguindo.
0408 diz o seguinte: a fórmula molecular do composto 1-bromo, 2-cloro, 3-metilbenzeno é... Nessas circunstâncias temos que montar o composto. Assim como na química inorgânica, o nome é dado de trás para frente, certo? Bom, trás para frente, os radicais primeiro, né? Primeiro, veja que para montar esse composto é o seguinte, ó, de trás para frente. O que eu tenho aqui no final? Nós temos um benzeno. O que é o benzeno, né, meus caros? É nada mais que a estrutura C6H6, que corresponde ao anel aromático, certo? Temos esta estrutura. Sobre esta estrutura, nós temos no carbono de número 1 o elemento bromo, no carbono de número 2 o elemento cloro e no carbono de número 3 o radical metil. Qual vai ser essa configuração? Da forma que vocês acharem conveniente aí, da seguinte forma. Qualquer extremidade aqui, ó, do carbono, acompanhe aqui com o tio, ó, que eu estou pondo em vermelhinho. Qualquer um que você colocar será o seu carbono de número 1. Tudo bem? Vou colocar aqui na posição como eventualmente fazemos. Fazer aqui em preto. Opa! O cavalo na posição aqui de número 1, certo? Vou informar aqui que eu tenho o elemento químico bromo. Br. Muito bem, é o bromo. Qual carbono vai ser o 2, professor? Vai ser esse aqui da direita ou esse aqui da esquerda? Independe, desde que você coloque nessa posição, qual o elemento químico? Que você coloque o cloro, tudo bem? Então vou colocar aqui, ó, como este sendo o carbono de número 2, a posição, uma ramificação aqui, a presença do elemento químico cloro. Muito bem. Qual é o carbono de número 3 agora? Será que pode ser este carbono aqui, o de número 3? Ó? Pode ser esse? Não, né? Se eu comecei a contagem no sentido horário, eu continuo a contagem no sentido horário. Aqui será o carbono de número 3. E neste carboninho nós teremos aqui um radical do tipo metil, ou seja, um CH3. Sobre esta estrutura ele pede qual é a fórmula molecular. Fórmula molecular, meus caros, nada mais é que a contagem dos elementos, certo? Vamos lá, quantos carbonos nós temos no total? Vamos contar em amarelo aqui. Somente no composto aromático nós temos 6 carbonos, tudo bem? Nós temos 6 carbonos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fechando o nosso ciclo. Mais esse carbono aqui, 7. Então é C7, beleza? Todas as respostas começam aí com C7. Seguindo, quantos hidrogênios nós temos? Desde o início nós aprendemos que os hidrogênios são subentendidos na molécula. Eles não aparecem, não há necessidade. Vamos determinar de acordo com as ligações. Para a posição aqui de carbono de número 1, para essa posição, terá a presença de algum átomo de hidrogênio? Nenhum. Por que nenhum? Nesta posição aqui, nós temos uma ligação feita com bromo em cima, uma ligação simples à esquerda e uma dupla, observem, à direita. Então, para esta posição de carbono, nenhum átomo de hidrogênio, pois já está realizando 4 ligações. Nesta posição aqui, nós temos uma dupla para aqui abaixo, inferior, e uma simples ligação acima, ou seja, 3 ligações apenas. Aqui nós teríamos sim um átomo de hidrogênio. Assim como aqui também teria um átomo de hidrogênio. Vamos lá, você já se ligou aí, completando, né, as 4 ligações. Nesta posição aqui nenhum, e damos por encerrado as quantidades de hidrogênio. Quantos hidrogênios total? 1, 2, 3, mais 3 aqui, 6 hidrogênios. Então C7, perdão, cavalo, C7, H6, vocês estão esperando o cavalo, né? Espera aí. H6, 1 bromo, certo? 1 bromo, 1 cloro, certo? E fechou a nossa conta. Então, C7, H6, bromo, cloro. Cadê essa informação aqui? Letra C. Cavalo. Muito bem. Seguindo nossas questões, vamos lá. Vamos lá, questão 0409 diz o seguinte: o clorofórmio. Clorofórmio é um composto orgânico que já foi, não é mais, nunca mais apareceu na vida, empregado na preparação do lança-perfume. A fórmula do clorofórmio é, não diz
nome oficial não diz nada, nada mais a você, tá? Você que é um aluno puro, um aluno inocente, ingênuo, é o seguinte, lança-perfume é esta substância aqui que está no vidrinho, certo? É um entorpecente, foi usado lá na década de 70, certo? No fim de 60, 70, que era permitido aí nos carnavais. Desde então, no nosso país, esta substância é extremamente proibida, né? Ela causa danos aí ao cérebro, pode deixar a gente assim meio chapado, para deixar a gente meio... Não que eu saiba, tá? Não que eu saiba, só sei pelos outros. Nunca usei isso na minha vida, graças a Deus. Nunca usei lançar perfume na minha vida. Dá uma sensação assim de... fica meio boiando aí na vida, né? Não que eu saiba, só sei pelos outros. Mas é o seguinte, esta substância, o clorofórmio, desde então, desde os anos 70 ali, ele sim é importante na indústria, pois ele apresenta uma fórmula bem peculiar. É muito comum ser cobrado o nome usual, né? Não disse ali a vocês? Normalmente cobra o nome oficial, o nome da IUPAC. Mas cai também a você, estudante, que está aí desenvolvendo seus exercícios, o nome usual. O clorofórmio nada mais é que um composto que apresenta esta estrutura. Como é que eu vou saber? Nesse caso, só estudando realmente, né? Um decoreba aí. O clorofórmio é um ele tem 3 cloros em sua composição. Poderia ser chamado de tricloro, um carbono só é MET, triclorometano, certo? Triclorometano, esse seria o nome oficial. Mas ele não quer o nome, ele quer apenas a fórmula molecular. Então, bem simples, né? Composto apenas por um átomo de carbono, por 3 átomos de cloro e um átomo de hidrogênio. Então, nós teríamos aqui de fórmula como CHCl3. Resposta correta, alternativa da letra B. Tudo bem? É um nome de usual, clorofórmio, para o triclorometano. Quer anotar o nomezinho dele aí? Anote aí, por favor. Certo? Triclorometano. Digo aqui a vocês, por que aqui não está informando a posição do elemento químico cloro? Existe alguma possibilidade diferente do que ser o carbono 1? Não, né? Pois só tem um carbono, entendeu? Não tem. Se fosse um tricloropropano, eu teria que identificar as posições desses cloros, pois teria mais de uma possibilidade. Aqui só temos um carbono, somente o metano da nossa cadeia orgânica aí, somente o carbono, com 3 cloros. Fechou? Fórmula molecular, alternativa letra B. Vamos lá, seguindo. Cloreto, vamos lá. O cloreto de isopropil magnésio. Opa, cloreto de isopropil. Olha lá novamente um radical isopropil. Quando é que vai ser isso, né, meus caros? Quando vai ser um isopropil? Para você que estava em dúvida ainda de quando é um isopropil, no caso, né? Para quando for letrinha marvales, ou quando for uma cadeia normal propil. Tá? Qual a diferença, né, meus caros, de um para o outro? É a cadeia, é o radical, que apresenta num total aqui prop 4 carbonos. Met, et, prop. Opa, 4 não, 3 carbonos, desculpa. Ô cavalo. 3 carbonos em sua estrutura, certo? Tem 3 átomos de carbono. Propil também tem 3 átomos de carbono. Quando é iso e quando não é iso? Bem simples, meu amado, bem simples, tá? Quando for normal, somente propil, vai ser a seguinte circunstância. Vai ser o átomo, vou usar o exemplo, já que é o cloreto, vai ser ele cloreto magnésio. Então vai ter o magnésio, vai ter o cloro, cloreto magnésio, ligado a 3 outros carbonos. Aqui, ó. Perceba que esses 3 átomos de carbonos, eles estão formando um radical em linha normal propil. Este é o propil. Tudo bem? Anotou? Fez sua anotaçãozinha? Que eu vou apagar. Óbvio que eu não marquei ali a quantidade de hidrogênios, mas se fosse para complementar aqui, o carbono, este carbono, fazendo já 2 ligações cada lado, para fazer 4 faltam 2 hidrogênios, assim também aqui CH2 e aqui CH3. Este seria o propil, certo? Cloreto magnésio, cloreto propil de magnésio somente. Mas quando é iso? Iso é quando na estrutura também tem 3 carbonos.
Mas de que forma? Com esta visualização aqui. É um carbono que ele vai fazer uma outra ligação com outro carbono, formando aqui um CH3, e aqui do outro lado também um CH3. Três ligações, somente um hidrogênio para ele. Observem a estrutura do isopropil. Olha, eu tenho também 3 carbonos, porém um central e 2 laterais, um para a direita e um para a esquerda. Tudo bem? Em lados iguais, essa é a estrutura do isopropil. Espero que tenha ficado claro aí na sua vida, tudo bem? Então, primeira alternativa, nós já desmarcamos, pois nem o magnésio, que deve ter na fórmula, aqui tem. Então, letra A está fora. Na segunda, no segundo composto, nós temos aqui o cloreto e o magnésio. Temos ele representado aqui, ligado nesse carbono. Esse outro carbono está ligado nesse, e assim por diante, neste outro carbono. Por mais que tenha ali uma parte superior e depois a esquerda, tudo isso, meus amados, eu não tenho um para a direita e um para a esquerda. Deixa eu refazer aqui. Vamos lá. Perceba que aqui eu tenho essa cadeia vindo aqui, chegou neste carbono, eu tenho apenas mais um para a esquerda e só, como se fosse linear isso daí. Só subiu ali, teve uma direção à esquerda, mas não é a nossa estrutura isopropil. Também não é a nossa estrutura isopropil. Vamos lá, letra C. Continuando aqui, letra C. Esse aqui é o isopropil. Jamais, só tenho 2 carbonos, né? Seria um etil isso daí, jamais seria. Ficamos com a alternativa da letra D, pois aqui sim, nós temos, olha, o cloreto e o magnésio ligados aqui nesse carbono. E a partir deste carbono aqui, acompanhou com o tio ali? Deste carbono, eu tenho um carbono aqui para a esquerda e um carbono aqui para baixo, para a direita, ó, formando a nossa estrutura iso. Tudo bem? Deu para entender quando é iso? É um carbono que, observando apenas a ramificação, apenas ele seria um carbono do tipo secundário. Tudo bem? Ligado a outros 2 carbonos laterais. Essa é a estrutura de uma substância, de um radical iso. Tudo bem? Vamos lá, próximo exercício. Tudo bem, pessoal, vamos lá. Exercício 4.11, vamos lá, o que der tempo, vamos fazer aqui. Dentre os compostos indicados nas alternativas, o único haleto secundário, né? O que é ser um haleto secundário? É ter o halogênio, cloro, flúor, bromo ou iodo, ligado a um carbono, obviamente, secundário, né? Bem simples, vamos lá. Qual seria o cloreto de benzila? Vamos lá, pessoal, praticando, tem que escrever. Se a gente não escreve, fica difícil aí reconhecer essas estruturas, certo? O cloreto de benzila, tá? Nada mais seria que este radical aqui, ou seja, essa estrutura que apresenta, sim, um anel aromático mais um CH2 ligado nessa estrutura. Tudo bem? Se nós tivéssemos apenas... Opa, tio rabiscar aqui, ó. Se nós tivéssemos apenas o anel aromático, ele, em nomenclatura, quando for identificado como radical, é chamado de fenil. Porém, quando eu tenho essa estrutura e mais um carbono ainda com 2 hidrogênios, como nós temos aqui, este é o benzil, certo? Essa estrutura benzila, também semistemático pode ser chamado, vai ser esta estrutura ligado a um cloro, ligado a um cloreto. Então, colocando mais uma ligação aqui com este carbono e aqui um cloro, vou ter a eliminação aqui de um dos hidrogênios, vai ficar apenas CH, nós teríamos aí, então, esta estrutura aqui, ó. Opa, coisa linda. Melhor, né, gente? Onde aqui está a presença do carbono. Uma ligação para cima, uma ligação para baixo. Então, teria nessa estrutura não somente um hidrogênio, mas sim outros 2 hidrogênios, fechando as 4 ligações, teríamos ali sim o CH2, correto? Neste composto, cloreto de benzila, ele é um haleto secundário. Vamos observar, o cloro, ele está ligado nesse carbono aqui. E este carbono só está ligado com um carbono aqui embaixo, apenas um carbono. Ele é um haleto primário, não é a nossa alternativa. Vamos lá, cloreto de etila. Que substância é essa? Bom, é o elemento químico cloro ligado a et, né? Et, o que significa ser et? Ter 2 carbonos, ó. Então, cloreto de etila seria este composto, 2 carbonos, lembrando que cada extremidade é um carbono, certo? Bem fácil isso aí. Aqui é um carbono, aqui também é um carbono. E, novamente, o cloro está ligado a um carbono que só faz uma ligação com outro carbono,
também é um haleto primário, não é a nossa alternativa aí. Brometo de butila, novamente, brometo tem o elemento químico bromo, butila, 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 é butilo na nossa nomenclatura. Butila, toda a cadeia linear, certo? Novamente, este carbono aqui, qual o bromo está ligado, também só faz uma ligação com outro carbono. Também é um carbono primário. Agora aqui, dicloro, etano, gêmeo. Opa, dicloro, novamente, ó, dicloro, quantos cloros nós temos? 2. Um cloro, 2 cloros. Etano, não é um eteno, como nós já vimos no início da aula, é um etano. Dicloroetano, temos 2 carbonos. Um carbono aqui, 2 carbonos aqui. Mas é dicloroetano gêmeo. Do jeito que está aqui, é um dicloroetano isolado, certo? Ou dessas, como só tem 2 carbonos, também pode ser chamado de vicinal, um dicloroetano, onde esses elementos cloros estão ligados em carbonos vizinhos. Tudo bem? Vizinhos, vamos corrigir aqui, ó. Até vizinhos melhor que isolado. Isolado é quando a cadeia é maior ainda, tá? Aqui seria vicinal. Quando vai ser gêmeo? Quando ambos os cloros estiverem ligados no mesmo carbono. Seria esta estrutura aqui. Tenho aqui, ó, 2 cloros ligados os dois sobre o mesmo carbono. E este mesmo carbono também está ligado a apenas um outro carbono, também sendo um haleto primário. Então, ficamos com a última alternativa aí, que é o iodo-benzeno, certo? Qual seria o iodo-benzeno? Percebam que eu fiz todas as estruturas aí da questão, tá? Se não rabiscou, dá uma pausa, rabisca. Vamos seguindo. O iodo-benzeno nada mais é que a estrutura do anel benzênico, benzeno, está aqui. E em um dos carbonos nós temos o elemento químico iodo, que está aqui. Muito bem. Este iodo, ele está ligado neste carbono. Ó, vamos observar aqui, ele está ligado nesse carbono. E este carbono está ligado com um carbono para a esquerda e um outro carbono para a direita. Ou seja, 2 carbonos é a nossa resposta alternativa, letra E. Iodo-benzeno. Opa, solta o cavalo aí. Opa, foi o boi, não tem problema não. Solta o boi. Vamos embora, passa boi, passa boiada, vamos lá. Pessoal, para eu encerrar, tá certo? Vou encerrar aqui, mas qualquer dúvida sobre alguma outra questão eu posso fazer ainda no finalzinho da aula. Vou fazer mais o 4.12 aqui para não estender, né? Não ficar muito extenso aí. O 4.12 diz o seguinte: engradados de madeira provenientes da Ásia, antes de serem liberados na alfândega, são detidos com H3CBr, certo? Ou seja, CH3 e um bromo. Pode ser chamado de brometo de metila, certo? Ou um bromo metano. Bromometano, diz ali, para impedir que se alastre pelo Brasil um certo besouro que destrói as árvores. Olha só que bacana. Relativamente, este composto aqui, podemos afirmar que, letra A, é um hidrocarboneto. Pede aqui, ó, é incorreto, certo? Ou seja, afirmativa errada. É um hidrocarboneto esse composto? Don't, não é um hidrocarboneto, já sacamos aí a resposta. Por quê? Hidrocarboneto, hidrogênio, carboneto, carbono, só apresenta carbono e hidrogênio. Nesse composto nós temos aí a observação do bromo. Então ele não é um hidrocarboneto, essa é a resposta errada. É um haleto de alquila? Sim. O que é um haleto de alquila? Haleto é um halogênio, alquila ligada a uma cadeia carbônica que pode ser aberta ou mista, até fechada. Porém, quando for um haleto de arila, é um composto, um halogênio ligado a uma cadeia aromática, certo? Cadeia aromática. Apresenta ligações covalentes? Sim, né? Entre carbono e hidrogênio, somente a metais, ligações covalentes. É uma molécula polar? Sim, totalmente. Nós vamos aprender aí, dando sequência, que polaridade é a seguinte situação. Nós teremos aqui uma nuvem eletrônica para o bromo, muito, muito maior que o carbono e hidrogênio. Então eu tenho diferença de polaridade, eu tenho diferença. O bromo muito mais eletronegativo que o carbono e hidrogênio. Apresentam diferença de eletronegatividades, então são substâncias que têm polaridades, ou seja, é uma molécula polar.
tá? Já adiantando, ó, vamos lá, vamos estudando, vocês estão estudando? Se fosse este composto aqui, ó, CH3, CH3, este composto aqui seria polar? Será? A nuvem eletrônica aqui desse carbono e hidrogênio é diferente deste carbono e hidrogênio da esquerda? Não, né? Apresentam mesma polaridade. Não apresentam diferença. Esta molécula seria apolar, certo? E é um bromometano? Sim, claro que é um bromometano. Tem bromo, um carbono só emete, então é um bromometano. Tá certo? Amigos, quero dizer que, amiguinhos do coração, né? Quero dizer que, sempre revisando a nomenclatura, sempre revisando os hidrocarbonetos e os radicais. Tá? Isso vai persistir ainda. Semana que vem, nós daremos continuidade aí com a orgânica com novas substâncias. Deixe os halogênios de lado, nós vamos ver um novo grupo de substâncias. Ok? Retornem lá para a sala de aula que eu estou lá para tirar qualquer dúvidas, caso tenha aparecido aí na resolução dos exercícios. Um abraço, tchau meus amigos.